Este é o Quem Somos Nós que está de volta para convidar você a fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova. Colabore com a divulgação da doutrina espírita, as mensagens de Jesus Cristo, os ensinamentos que ele nos deixou, contribuindo com o trabalho da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, através das ondas da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Ligue 0800 12 18 38 ou acesse o site amigosdaboanova.com.br e faça parte da nossa rede de amigos, você também, né, Vanderlei? É isso aí. Estamos sempre divulgando, né, os trabalhos do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz e divulgando os preceitos da doutrina espírita. E hoje com a doutora Mônica, que é coordenadora do Ambulatório da Deficiência Mental, que é mantido pelas Casas André Luiz em Guarulhos. Eu pergunto para você, Mônica, o que fazer para ser atendido no ambulatório? Como que a gente faz? Então, no ambulatório, a gente pode ligar no ambulatório, né? E aí o telefone vai aparecer aqui abaixo, né? Certo. O primeiro contato é pelo telefone? É pelo telefone. Ou certo. pode ir diretamente lá no ambulatório, que é na Vicente Mel, Rua 878. Vila Galvão. Vila Galvão. Em Guarulhos. Isso. Aí precisa levar os documentos. Normalmente precisa já ter o diagnóstico de deficiência. Certo. Né? A gente precisa ter o diagnóstico fechado da deficiência. E aí ele passa por uma triagem, e aí nessa triagem a gente faz a avaliação para saber se qual a necessidade do paciente e o que a família está esperando do ambulatório. Já que você falou em família, né? Dá para ter um retorno das famílias? Como é a importância da família estar junto, né? Se envolver também nesse processo com os pacientes? A família é de extrema importância. Os familiares, eles são extremamente participativos no ambulatório. Então, as consultas são realizadas, mas o familiar ele dá continuidade do tratamento em casa. E o terapeuta ele faz a consulta, mas ele orienta os familiares. Então, uma boa parte do trabalho é feita com os familiares. Então, existem grupos de orientações e uma parte da terapia, quando é feita, após a terapia, o terapeuta vai e orienta os familiares. Então, existe até no nosso sistema um campo de orientações familiares, onde é registrado toda a orientação que é feita para os familiares, para os pais continuarem em casa, porque não adianta fazer só uma hora de terapia e depois chega em casa e não segue a conduta. Então, isso tudo é feito voltado para os familiares também. A maior base são os familiares. E nós temos muito apoio das famílias. As famílias nos apoiam muito no ambulatório. Então, nós contamos com pais e mães que são assim, são pessoas importantíssimas, tanto no processo dos filhos, como no processo do todo do ambulatório, né? Então, muito bom. Essa foto aí tá mostrando aqui, fala um pouquinho. Essa foto. No ambulatório, nós temos as terapias que são internas, mas nós também temos algumas terapias que nós fazemos externas. E esse dia foi um dia que nós fomos num musical, é um musical do grupo Tri, que foi no Sesc da Vila Mariana, foi no dia 6 de setembro, e nós levamos os pacientes com a fonoaudiologista Letícia, e ela canta as músicas no grupo. Então, para estimular a fala, eles usam muito a música. E esse grupo ela usa nesse... Que legal. E aí nós fomos nesse musical e levamos os pacientes. Então eles vão, dançam, cantam. Então tem muito estímulo nessas terapias que são feitas externas. E os pais vão, para os pais também, eles acompanham. Para eles também é um momento de prazer, de dar uma descontração. Então, assim, além das terapias internas, nós temos as externas. Muito bom, né? As famílias que têm os seus filhos atendidos há mais tempo, vocês têm um retorno de melhora? Temos. Do desempenho deles? A gente tem esse retorno, sim. O ambulatório, nós temos uma reavaliação semestral. Então, quando o paciente entra, tem uma avaliação, tem algumas notas, e a cada 6 meses esse paciente é avaliado. Então, nós vamos vendo a evolução do paciente. E toda vez que, a cada 6 meses, tem uma devolutiva para os pais. Então, essa devolutiva com os pais, o terapeuta chama a família, conversa com os pais, mostra tudo o que evoluiu, o que não evoluiu, o que precisa ser trabalhado com os pais.
E aí, nessa devolutiva, que é feita a cada 6 meses, é mostrado para os pais o que ainda falta ser trabalhado. E a partir daí, se ele precisa ser trabalhado mais alguma coisa, ele continua no ambulatório, ou se está tudo, evolução foi satisfatória, ele recebe alta do ambulatório. Que beleza, né? Em todo esse trabalho, essa amplitude do trabalho, qual o desafio maior que você encontra, assim, no seu dia a dia, no trabalho? O desafio? Olha, o desafio é grande. A gente encontra bastante... às vezes parece que são coisas pequenas, assim, mas a gente encontra bastante desafio, por exemplo, em fatores externos. Precisa de algum exame, precisa de alguma consulta externa, isso acaba sendo um pouco de desafio, assim. A assistente social, ela tem muito trabalho, então ela faz toda essa parte de acompanhamento dos pacientes, então os pacientes eles são acompanhados no ambulatório, mas eles precisam da rede externa, então eles precisam ficar numa UBS para poder ter os exames que são necessários. Então, às vezes a gente precisa de exames de tomografia, ressonância, videodeglutograma, algumas coisas que a rede precisa nos fornecer. E nem sempre a gente consegue tudo isso. E às vezes isso tem algum impacto, então a fono precisa de algum exame, não consegue o exame, e assim, essas são as maiores dificuldades às vezes, que a gente tem. Aí é o serviço social que atua. O serviço social que atua. Para ir atrás. Para ir atrás. Então precisa de algum procedimento, ou às vezes a gente precisa de toxina botulínica, algumas coisas assim, e aí tem que... O serviço social acaba acionando a parte jurídica para poder conseguir ter acesso a essas coisas. E com a crise, assim, tiveram alguns desafios financeiros também, Mônica? Como foi isso? Olha, no ambulatório a gente não, assim, os desafios financeiros, como eu trabalhei na ULP, a gente vê mais, assim, na ULP. Na ULP, né? No ambulatório a gente, como o gasto é menor, né? Eles não são moradores, né? O nosso gasto é um pouco menor. A gente tem um gasto, né? Mas o nosso gasto acho que talvez seja menor do que o da ULP. Então, assim, a gente, como tá unido, né, com o ULP, a gente não sente tanto essa... Como lá, né? Como lá. É um atendimento diferenciado, porque os pacientes moram com a família, Moram né? com a família. O desafio maior é da família. Mas tem uma vantagem que eu acho no ambulatório, que você pega o paciente em tenra idade. Então, dá mais tempo de fazer o desenvolvimento, né? Enquanto na ULP a gente vê que tem pacientes com 70 anos de idade, que chegaram lá, às vezes, adultos, né? É diferente o retorno que dá para ter. Eu imagino que seja diferente. É diferente. Porque com a criança você está acompanhando a evolução dela. A gente pega desde bebezinho. Tem um grupo que chama Grupo de Estimulação Precoce. É um grupo multidisciplinar, tem fono, físio, terapeuta ocupacional, psicologia. E eles, desde bebezinho, eles já começam a estimular aquela criança deficiente para ela ter uma melhor evolução. Então, esse estímulo desde bebezinho, a evolução já vai sendo uma evolução melhor a longo prazo. Né? E isso favorece também na idade escolar da criança, né? Também. Porque ela já está mais preparada. Isso é outra coisa que o ambulatório tem também, é a pedagogia. Nós temos uma pedagoga e quando eu entrei lá tinha a pedagogia lúdica. Então as crianças, além de terem todo esse desenvolvimento, elas faziam só a parte da brinquedoteca com brincar lúdico. E quando eu entrei, eu achei que a gente precisava ter um olhar pedagógico também para as crianças. E aí agora tem esse olhar pedagógico. Então a gente tem 2 tipos de brinquedoteca agora. Tem a lúdica e tem a pedagógica. Então a gente fez um reforço a mais. Então, além da parte escolar, eles têm a brinquedoteca pedagógica. Eles passam pela parte de pedagogia agora no ambulatório. Isso eu achei que foi, assim, sensacional. As mães gostaram muito. Porque às vezes a gente vê que a escola dá o apoio, mas a escola não tem tanto a noção para lidar com os nossos pacientes. É verdade. E com a pedagogia lá dentro, a gente está vendo um bom desenvolvimento. Muito bom. Muito bom. Como nós estamos em uma rádio e uma TV espírita, queremos saber se você é espírita, Mônica. Eu sou espírita. Minha família toda é espírita. Então, eu cresci com o espiritismo. Com o espiritismo. E a minha família, para vocês terem uma ideia, eles são tão espíritas que eles compraram um sítio em Minas Gerais para ir no Chico Xavier. Olha! Então, a minha família ficou, assim, eu fiquei muitos anos, quando era criança, indo no centro do Chico, enquanto ele era vivo.
Então, eu fiquei indo em Minas, eu frequentei, vocês devem saber, o seu Logerton, a Igorina, eu conheci legal. todos eles quando eu era criança. Então, eu cresci dentro da doutrina. Então, isso para mim, vim trabalhar aqui nas casas André Luiz, era um sonho. Contribui no seu trabalho de coordenação no meu trabalho também né? de coordenação. Porque assim, a gente sabe que as casas André Luiz, no atendimento ao deficiente, ela nem vai perguntar a religião da pessoa, mas os fundamentos, né, Mônica, da doutrina, que fazem a pessoa entender o porquê das coisas, é muito importante nesse trabalho. É muito importante, é muito importante. Faz diferença. Faz diferença. Deixe então um convite, né, para as pessoas conhecerem mais Isso. e também fale uma mensagem, né, para os nossos ouvintes. Então, nós vamos deixar um convite para ir lá no ambulatório conhecer o nosso trabalho, um trabalho maravilhoso. Eu sou suspeita para falar, eu gosto demais, né, do trabalho que a gente faz e tem profissionais maravilhosos lá, os pacientes, eles têm uma recuperação, assim, muito boa, é um trabalho muito bem feito e eu gostaria de convidar todo mundo para ir conhecer, quem quiser participar lá do ambulatório, fica o convite. Muito bom, obrigada por ter vindo, bacana o trabalho, né? Muito bom, só lembrando o endereço, né, o ambulatório de deficiência mental está na Vila Galvão, em Guarulhos, na Rua Vicente Melro, 878. Fica ao lado do Centro Espírita Nosso Lar. É, isso mesmo. Muito bom. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Parabéns pelo Obrigada a trabalho. vocês. Sucesso lá para vocês. Obrigada. Muito bom o programa de hoje, contando sempre com a Regina Prata na produção, o Rogério Palma na técnica, também o Adriano Rodrigues na maquiagem e o Silvio Antonelli na cenografia. Você continua na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior e até o próximo programa. Você acompanhou Quem Somos Nós?